Abra sua Bíblia em Oséias capítulo 6, verso de número 3. Profeta Oséias capítulo 6, verso 3. Hoje para você, para a gente correr um pouquinho por causa da hora avançada, vamos ler todo mundo no telão. E você depois só anota para aqueles que gostam de anotar, para você rever em casa o versículo. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. 1 Coríntios capítulo 13, verso de número 11. A Bíblia diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, outra tradução diz adulto, desisti das coisas próprias de menino. Ou seja, existe uma etapa para cada um viver, e as etapas precisam ir sendo superadas a cada dia, até que você chegue à estatura de varão perfeito, como a Bíblia nos apresenta. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos atingir essa maturidade que o Senhor deseja para todos os seus filhos. Nós queremos nascer, nós queremos crescer e chegar a essa estatura de varão perfeito, essa maturidade plena que o Senhor tem para cada um dos seus filhos. Nós queremos declarar que o Espírito Santo há de nos guiar, fundamentar a palavra do Senhor em nossas vidas e corações, aperfeiçoando cada um de nós, nos tornando mais parecidos contigo. Tira de nós toda meninice, toda infantilidade, toda criancice, e nos faça crescer a esta estatura, como o Senhor planejou e como o Senhor deseja para cada um de nós. Nós somos gratos a Ti por ter uma casa, por ter um lugar onde possamos invocar o Teu nome como igreja, como povo de Deus. A Ti nós queremos oferecer honra, glória e majestade para todos sempre. Quantos podem dizer amém? É muito interessante, irmãos, que essa maturidade ela precisa ser atingida o quanto antes para mim e para você. Alguns estudiosos da neurociência dizem que a maturidade ela é alcançada, ela é vivida até 80% mais ou menos quando a pessoa atinge 18 anos. Até os 30 só vão se dar o acabamento. É como uma casa construída que tem a estrutura pronta, o esqueleto pronto, o reboco já aplicado, mas faltam os acabamentos. Então até os 18 anos a pessoa chega a 80% dessa plenitude da maturidade. Os outros 20 serão adicionados, completados, mais ou menos quando a pessoa chega aos 30. E é bom lembrar, salientar, que todos nós precisamos ter um esforço pessoal para poder almejar, querer essa maturidade, querer exercer as faculdades mentais, conforme o texto de Hebreus nos diz. O texto que nós lemos em Oséias capítulo 6, verso 3, a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Lembre-se que nós estamos falando de um Deus infinito, irmãos. Um Deus que não pode ser medido por mim e por você. Um Deus que não pode ser colocado dentro de uma caixinha e dizer: Deus só age dessa forma e dessa maneira. Nós estamos falando de um Deus poderoso, de um Deus ilimitado. Por isso que nós somos convocados a conhecer todo dia um pouco mais do Senhor. Por isso o profeta reforça nesse texto lido hoje de manhã que eu preciso prosseguir nessa informação, nesse desejo de conhecer o Senhor. E essa palavra conhecer no Velho Testamento não está falando de informação intelectual, está falando de relacionamento. Quando eu falo que eu conheço o Senhor, significa que eu estou me relacionando com Ele. E é a mesma coisa de João capítulo 8, quando a Bíblia diz: conhecereis a verdade. Não é só informação
informação intelectual, não é só informação técnica, é relacionamento que vai provocar uma libertação em você. Por isso, a mulher cananeia, quando comparece diante de Jesus, dizendo que ela comia das migalhas que caíam da mesa do seu Senhor, ela reivindica a libertação da sua filha. E o Senhor diz: a libertação é só para quem? Para os filhos, para aqueles que se relacionam com Ele. A libertação não é para qualquer pessoa que não entende de que a libertação ela é promovida por um relacionamento, não só por informação, não só porque você bebeu uma água, foi a um culto religioso ou uma igreja evangélica. A libertação, irmãos, ela é promovida diariamente na minha vida e na sua. Então nós precisamos entender que eu e você precisamos amadurecer nos nossos conceitos, nos nossos valores. Por isso Paulo, quando escreve aos Romanos capítulo 12, ele diz o quê? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, e experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Irmãos, nós precisamos transformar algumas coisas que nós recebemos do mundo, algumas informações que nós recebemos de outras religiões. Quando o povo, e ontem eu assisti um filme de Moisés, o povo sai do Egito, mas carrega com ele a cultura. Não adianta apenas sair geograficamente, você tem que abandonar os pensamentos, os sentimentos, aquilo que foi colocado dentro de você pela sua rotina diária. Pastor Silas Malafaia outro dia disse: não adianta sair só geograficamente do Egito, você tem que abandonar a cultura do Egito, para que você se torne uma pessoa completamente livre. Tem gente, irmãos, que deixa o mundo e tem saudade do mundo, de bebida, de cigarro, de vícios, de prostituição. Meu Deus, que saudade. Irmão, se você deixou o mundo, deixa o mundo para trás. A Bíblia diz: aquele que nasceu de novo agora é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Essas coisas precisam passar de você. Você precisa entender que enquanto estava no mundo, eu e você éramos regidos. Efésios capítulo 2, eu e você éramos regidos pelo príncipe da potestade do ar. A gente não fazia o que nós queríamos ou gostaríamos, nós fazíamos as coisas de acordo com os princípios elementares desse mundo. Mas quando nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, agora nós estamos debaixo de outra tutela, nós estamos debaixo de outra ordem, nós estamos submissos a outros princípios. Então, se você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, agora você precisa se encaixar e se enquadrar dentro desse novo espectro de vida, amém, irmãos? E aí você precisa estabelecer comparativos. Como saber se eu estou amadurecendo, crescendo ou desenvolvendo? Olhe para trás. Olhe para trás. Veja quem você era e o que você é hoje. Que tipo de valores você conseguiu incorporar à sua vida? Você ama a Deus mais do que há um ano atrás, você ora mais, você se sujeita mais à palavra, você se submete mais ainda à influência do Espírito sobre você, você lê mais a palavra de Deus, você consegue exercitar mais os princípios de Deus, você se alegra tanto na bonança quanto na provação. Você consegue fazer esse extrato, ter essa leitura da sua vida, para descobrir se você está ou não crescendo. Olhe para trás, irmãos. Pastor, eu faço uma analogia com o meu passado, e eu descubro que eu orava mais do que oro hoje.
que eu jejuava mais no passado do que hoje. Então você não cresceu, você decresceu. E a Bíblia diz que nós precisamos continuar crescendo. Diga, eu preciso continuar crescendo. Quando nós falamos de maturidade espiritual, maturidade significa efeito ou circunstância da pessoa que se encontra numa fase adulta, estado das pessoas ou das coisas que atingiram completo desenvolvimento. Quando você atinge o ápice da sua maturidade, você também completa um desenvolvimento pleno. Maturidade comportamental, mental. Enfim, quando nós atingimos a maturidade plena, nós atingimos um estágio de desenvolvimento e evolução. Você consegue perceber isso em pessoas? Por exemplo, pessoas solteiras têm um tipo de comportamento. Pessoas, quando se casam, terão outro tipo de comportamento. Talvez até troquem os seus amigos, porque é outro estilo de vida. As coisas são diferentes para uma pessoa solteira e para uma pessoa casada. O solteiro não tem tanta responsabilidade quanto uma pessoa casada. E aí, claro, ela vai ter a necessidade de amadurecer as suas faculdades. O seu nível de responsabilidade aumenta. Agora ela tem mais uma pessoa com quem se importar, com quem se responsabilizar. Agora ela tem contas a pagar. Agora ela precisa colocar comida em casa. Ou seja, o seu nível de responsabilidade sobe absurdamente. Quando você vai aumentando os seus anos de vida, a Bíblia diz que tem necessariamente que aumentar o nível de sabedoria. Diga, sabedoria. Eu anotei um texto interessante que a Bíblia diz, irmãos, que nada na minha vida e na sua vida, ela é de graça, tudo tem um preço. Provérbios capítulo 23, verso 23, a Bíblia diz assim: compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Pague um preço por aquilo que você quer ver edificado na sua vida. Irmão, crescimento não é por osmose. Compra a verdade, compra o entendimento, compre a instrução. Pague alguma coisa por aquilo que você quer ver edificado na sua vida. Quando eu me casei, eu resolvi me especializar na área de família e lia quase todos os lançamentos de livros em torno da família, do casal, dos filhos, e pude ter, irmãos, uma ferramenta um pouco mais madura, um pouco mais substancial para poder edificar a minha casa. Você nunca pode reclamar de Deus se você não tem uma família ainda nos moldes que gostaria, se você não edifica essa área na sua vida, se você não estuda como me tornar um marido melhor, como me tornar um pai melhor, como gerenciar as minhas contas, como meu filho disse aqui no momento do ofertório. Irmãos, é insano você querer que Deus faça um milagre na sua vida, se você ainda não tem o conceito bem formado, bem edificado dentro de você com relação às suas finanças. Se você ainda não é um bom mordomo daquilo que Deus põe na sua mão, como Deus pode aumentar a cota do que você espera? Se você não conhece nada sobre o mercado financeiro, se você não lê, se você não estuda, como é que você pode se tornar um bom mordomo daquilo que Deus pode, porventura, colocar nas suas mãos? Se eu colocar 10 mil reais na mão do meu neto, talvez ele compre só doce, brinquedo, ele não pense em investir parte disso ou grande parte disso, porque ele não foi ainda treinado. Mas a maioria daqui
que estão hoje de manhã aqui, já são pessoas quase maduras, em média 20 a 30 a 40 anos de vida. Então nós precisamos entender, eu quero que Deus faça alguma coisa na minha vida, eu estou pronto, eu estou preparado para isso. É interessante, irmãos, que quando Moisés nasce, a própria mãe o coloca no rio para que ele fosse levado, e lá na frente a própria mãe cuida de Moisés. Mas Deus precisava de um homem extremamente preparado para poder tirar o povo dele do Egito, da escravidão. Deus precisava que ele estivesse plenamente preparado, sim ou não? O que é que Deus faz, irmãos? Deus cria uma circunstância, Deus prepara Moisés e o leva para onde? Ele leva para o Egito, para ser o que? Nada mais, nada menos do que o filho da filha de Faraó. Ele é ensinado como um príncipe, ele é submetido a informações que, se ele não estivesse lá, ele jamais teria aprendido. Deus pega todo o conhecimento que foi ensinado a Moisés e o torna líder desse povo, e o torna senhor desse povo. Primeiro, Deus capacita, depois o levanta como líder. Querido, o que Deus está fazendo com você? Ou Deus está, obrigado amados, ou Deus está permitindo que aconteça para provocar crescimento na sua vida. Meu casamento não vai bem. Você já parou para tomar conselhos? A Bíblia diz, na multidão de conselheiros há bom êxito. Segundo, você já olhou situações, olhem para mim, irmãos, é só o Pedrinho enxugando aqui. Eu acho que esse lado aqui, nesse sentido, está melhor do que aquele ali. Eu até perdi aqui o raciocínio. Você já se perguntou o que Deus está querendo fazer, provocando essa situação na sua vida? Por exemplo, seu casamento não vai bem. Você consegue se enxergar? Pastor, meu casamento não vai bem porque minhas emoções são muito atingidas. Minha autoimagem, minha autoestima é muito baixa. Quando a minha esposa não corresponde, ou meu marido não corresponde ao que eu espero, eu me chateio, eu fico zangado, eu fico magoado e não consigo desenvolver um bom relacionamento. Eu gosto sempre de citar, foi algo que marcou muito a minha vida e a vida da minha filha. Ela não tinha uma estabilidade emocional plena. E eu sempre falava com ela, Suzana, você precisa crescer nessa área, leia tal livro, ore nesse sentido, peça a Deus para que estabilize, equilibre as suas emoções, você precisa amadurecer. Quando eu falava com ela um pouco mais forte daquilo que ela precisava ouvir, a primeira atitude dela não era ouvir, era chorar. Falei, Suzana, como você pode me ouvir se você está chorando? Controle-se, deixe para chorar depois. Pastor, o senhor é mau. Não, irmãos, eu sei o que uma pessoa precisa. E aí eu falava, nós vamos estar jejuando, orando, você vai estudar, você vai se aprofundar, como melhorar as suas emoções. Hoje eu falo com ela, essa semana nós vivemos uma situação inusitada, que ela teve uma postura de uma mulher extremamente madura. Ela ficou calada quando em outros momentos ela falava o que vinha à boca dela sem pensar, sem ponderar, e aí algumas coisas davam certas, outras não. E nessa situação ela se comportou como uma mulher extremamente madura. Aí depois eu e a mãe dela comentamos, meu bem, você viu como Suzana amadureceu? Como ela pôde entender a situação? Primeiro, antes de falar, ela processou a informação. E só depois ela veio, voltou e falou sobre o assunto. De maneira comedida, de maneira equilibrada, de maneira estável.
Isso é um crescimento maravilhoso. E a Bíblia diz, irmãos, um texto que pastor Derossi leu hoje. A Bíblia diz: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Queridos, a Bíblia diz em Tiago que nós precisamos ser tardios para falar. O que mais? Tardios para irar-se e prontos para ouvir, para exercitar aquilo que nós ouvimos. Há muitas pessoas, irmãos, que estão extremamente teóricas na palavra de Deus. Por isso, sentem a necessidade de beber o mesmo leite por anos a fio. Não crescem, não amadurecem, não exercem as suas faculdades mentais. Verso 12: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente a necessidade de que alguém vos ensine de novo, outra vez, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas, não somente para discernir o bem, mas também para discernir o mal. Será que nós estamos chegando à altura de varões perfeitos pela maturidade atingida, alcançada? Será que você é aquele que escuta uma palavra aqui e tenta praticá-la em seguida? Ou ela cai no limbo, no esquecimento? E aí vem no próximo domingo, ela sobrepõe a do domingo anterior e assim sucessivamente. Porque a pessoa ouviu, mas não praticou, não exercitou. A Bíblia diz, a gente vem aqui, irmãos, orem, porque a Bíblia manda a gente orar, manda a gente jejuar, e você não exercita aquela verdade que você aprendeu naquele domingo, que você veio à igreja. No outro domingo nós vamos trazer uma palavra completamente diferente daquela. E aí eu me pergunto, será que você está crescendo? Será que você é capaz de ouvir coisas profundas de Deus? Será que você é capaz de passar pelo vale da sombra da morte e mesmo assim hastear a bandeira da alegria em Deus? No Senhor nós somos mais do que poderosos, no Senhor nós somos mais do que fortalecidos. É para essa hora, irmãos, do dia mau, quando chegar a sua vida ou a minha vida, você passar ileso, dando glória ao nome daquele que era, que é e que há de vir. É para isso que servem as provas que Deus permite na minha e na sua vida, para poder avaliar se de fato você cresceu. Por exemplo, você que estudou academicamente, fez primeiro ano, segundo, entrou numa faculdade, você sabe que você é ensinado um mês e na outra você se submete a uma prova para avaliar se você aprendeu ou não aquele conteúdo. Eu não concordo com esse método de avaliação, mas é o que existe por aí. Você aprende um mês a matéria e na outra você está sendo submetido a uma prova. Deus está, irmãos, permitindo que a gente aprenda um monte de teorias, como os seus discípulos, quando enfrentaram uma tempestade em alto mar. Jesus estava na proa, na frente do barco, dormindo em plena tempestade. A tempestade assolou aquele barco, levou aquele barco quase a pique de pescadores completamente experientes. E no momento que o barco era solapado por aquela força do vento, por aquela tempestade, os discípulos se desesperaram e foram acordar Jesus na proa daquele barco e perguntaram a ele: o Senhor não se importa com o que nós estamos passando? O que Jesus disse a eles? Homens de pequena fé.
ou de pouca fé? O que eu ensinei vocês esses 3 anos andando com vocês? Eu precisava que agora vocês exercitarem aquilo que eu ensinei vocês. Eu precisava que vocês exercessem a fé, a confiança. Aí Jesus vê aquele quadro, ele se levanta, se coloca de pé, simplesmente diz o vento: vento, acalma-te. Ele esperava que os discípulos tivessem esse tipo de atitude. Por quê? O que ele esperava? Ele havia ensinado os seus discípulos a exercerem a fé nesses momentos. E quando a prova vem, era o momento ideal de praticar aquilo que eles foram ensinados durante 3 anos. Ele esperava que os seus discípulos estivessem plenamente maduros. Eu detesto pessoas que desesperam por qualquer coisa, principalmente crente, com todas as palavras que nós temos registradas na palavra de Deus. Tem uma hora, irmão, que você precisa tirar isso do mundo teórico, utópico, lindo e maravilhoso. Nós cantamos letras aqui profundíssimas, de passar pelo vale, de subir ao monte. Essas letras são lindas, mas quando você passa pelo vale, você tem que hastear a bandeira da vitória. Quando você sofre no seu casamento, você tem que acreditar que o Todo-Poderoso vai intervir na sua vida, vai mudar as circunstâncias, você só precisa se submeter a Ele. Eu conheço um pastor que ele tem um nível de fé lindo, maravilhoso, e ele diz o seguinte: tem hora que nós precisamos nos sujeitar a pessoa bendita do Espírito Santo e dizer: faça o que lhe aprouver, porque contigo eu sou capaz de passar por tudo isso. Isso é maturidade, irmãos. E olha que ele foi baleado, quase morreu, e saiu da situação mais fortalecido do que era. Isso é maturidade. A pessoa consegue entender que isso faz parte do processo de Deus na minha e na sua vida. Como crescer, irmão, se você não passa por situações inadvertidas? Como depender de Deus se não existem situações para depender dEle? A Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Isso não é brincadeira, isso não é para preencher mais um verso, não é para tornar a Bíblia mais grossa. Não, irmão, quando ele escreveu essa partezinha, no mundo tereis aflições, é porque ele sabia que um dia qualquer, ou eu ou você, passaríamos por situações terríveis, que afligiriam a nossa vida, a nossa alma, mas que não poderia nos levar para a lona. Porque você precisa completar o verso: no mundo tereis aflições, vírgula, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, e assim como eu venci, vós também o vencereis. Aí você fica só com a primeira parte: estou sendo afligido, mas você esquece, irmão, do complemento do versículo. Esse período todo que o meu neto estava sofrendo, e às vezes é pior, porque a gente não consegue fazer nada. É melhor que fosse com a gente, porque a gente sabe como controlar e tudo. Mas há um texto na Bíblia que o próprio Senhor Jesus registrou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Eu falava com minha esposa
nós não podemos ficar com medo de consequências ou resultados drásticos. E eu dizia para o meu filho, como a pastora Ilma ensinou, por isso que eu digo, irmãos, que a pessoa madura tem que ir implementando aquilo que Deus vai ensinando para você e vai incorporando isso como valor. Nós aprendemos aqui no Chave Rosa que o príncipe da paz, listado no livro de Isaías, ele não é apenas um conceito, um espírito, ele é uma pessoa. No dia que meu filho recebeu o veredito da médica, vai ter que fazer enxerto, vai ter que tirar da cabeça, ele desesperou. Eu falei, meu filho, ouça o que eu vou te dizer agora. O príncipe da paz está aí. O príncipe da paz está controlando você, Natália e Levi. O príncipe da paz é uma pessoa. E aí você sente a presença do príncipe da paz. Aí você entende que não é teoria, não é blá blá blá. Você tem essa convicção no seu espírito, que o príncipe da paz está com você no meio dessa situação inteira. Ele está passando com você por esse vale. Ele está segurando na sua mão ou te carregando no colo se você não conseguir andar. O príncipe da paz. Eu saio dessa situação mais fortalecido, porque nós conseguimos viver coisas que nós não tínhamos vivido ainda. E essa do príncipe da paz foi rema para a nossa família. Você sentir a paz no meio daquela tempestade. Você ter a segurança que aquela pessoa está com você. Isso é maturidade, irmãos. E aí, quando nós entendemos o que significa maturidade, nós vamos entender o que o apóstolo Pedro disse. Em 2 Pedro capítulo 3, verso 18, que eu e você precisamos crescer na graça, no favor de Deus e no conhecimento, no relacionamento com Ele. Essas duas coisas andam de mãos juntas e nós precisamos aprofundar isso diariamente na minha e na sua vida. É claro, irmãos, que esse crescimento, ele não é instantâneo, ele é progressivo. Quando uma criança nasce, você não chega para ela, volta da maternidade, pastor Ulisses. Por exemplo, o Licinho nasceu há alguns anos atrás, ele chega em casa depois de ter voltado da maternidade. Ulisses, tá aqui, essa é a cozinha, esse é o banheiro, se você tiver necessidades, essa é a porta para você entrar. Quiser beber água, essa é a cozinha, fica à vontade, essa é a sua casa. É assim? Não, irmão, ele vai desenvolver. Eu estava estudando e um autor disse que a vida cristã é como andar de bicicleta. Você não pode querer viver equilibrando em cima dela, que uma hora você vai cair. Você precisa pedalar sempre e andar para frente, que aí a possibilidade de cair, ela é mínima. Será que você está andando sempre para frente, está pedalando, está com esse desejo de chegar a algum lugar? Será que nós estabelecemos meta para o nosso próprio crescimento espiritual? Você provoca o seu crescimento, irmão? Alguém quer emagrecer, ele tem que participar do processo, ele tem que abrir mão do pão, do refrigerante, do excesso de carboidrato, ele vai ter que fazer alguma coisa. Ninguém emagrece sem se submeter a esse tipo de situação, sim ou não? Mesma coisa o crescimento, eu vejo pessoas querendo crescer, desenvolver, mas não se sujeitam a algumas ações para o seu próprio crescimento.
Se você ora 10 minutos e passa 10 anos orando 10 minutos, você não cresceu, você decresceu. Irmão, uma criança quando nasce, ela toma leite materno, depois papinha, lá na frente é introduzido o alimento sólido, porque isso faz parte do crescimento. Você não pode viver de leite, de papinha a vida inteira. É claro que esses 10 minutos não serão suficientes para as suas necessidades imediatas. É claro que isso não vai dar. Dava quando você era um bebê espiritual, quando você chegou à igreja, que você não sabia usar as palavras, que você não entendia o que era oração, como aplicar isso dentro desse diálogo com Deus. Mas passaram-se 10, 15, 20 anos. É lógico que você precisa afunilar a sua oração. Esse tipo, Senhor, abençoa o meu dia, abençoa o dia de amanhã, abençoa a minha família, varejo. Isso funcionava quando você era um bebê espiritual. Não funciona mais. É por isso que determinadas orações não são mais atendidas. Porque, irmão, quando você era menino ou era menino, você pensava como uma menina, você agia como uma menina e tudo era respeitado, porque essa era a sua fase, o seu estágio. Agora você cresceu, você precisa passar essas coisas para trás, você precisa deixar essas coisas e começar a se aprofundar, a falar coisas profundas para Deus. Irmão, ninguém pode casar. Thalita casou com Vamber há poucos dias. Ai, eu te amo, querida. Ai, que dia. Irmão, no início tudo é festa, tudo é flores. Mas tem dias que não serão tão flores assim. Mas o amor precisa continuar existindo. Porque nós não amamos a situação, nós amamos a pessoa. É claro que minha esposa não tem as mesmas formas, tampouco eu, de quando casamos. Quando eu casei eu tinha 67 quilos, era isso aqui. Hoje eu tenho 105, pasmem. Se eu tivesse casado com minha esposa pelo corpo e vice-versa, talvez nós não estaríamos juntos. Nós não casamos com o corpo, nós casamos com a pessoa. Com o que a pessoa é. Mesma coisa, irmãos, nós não estamos aqui por aquilo que Deus pode nos dar. Nós estamos aqui por aquilo que Deus é para nós. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Isso é que é lindo em Deus. Ninguém está aqui porque Ele é poderoso e pode fazer você prosperar. Ele é poderoso e pode curar a sua enfermidade. Ele pode fazer tudo isso. Mas nós não estamos aqui só por causa disso. Quando nós entendemos, irmãos, que o crescimento é um processo, você entende que a primeira coisa para estar vivo em Deus é necessário nascer de novo. Observe que aparece um mestre da lei para falar com Jesus, para asseverar com ele sobre assuntos teológicos, e ele fala para Nicodemos, um mestre da lei: olha, se você não nascer de novo e não beber da água, você não pode ver o reino de Deus. Para você viver todas essas coisas, a primeira coisa é ter certeza do novo nascimento. Quantos podem dizer amém? Irmão, novo nascimento implica em mudança de vida. Você não pode ter nascido de novo, outra vez. Por que nascer de novo? Porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Um morto não pode trafegar, não pode andar no reino espiritual se não estiver vivo. Morto não fala, morto não escuta. Por isso que eu questiono muito pessoas que passam tempos e tempos sem ouvir a voz de Deus. Morto não fala e morto não ouve. E a primeira coisa para você crescer, desenvolver, é ter nascido de novo. Diga, para desenvolver espiritualmente, eu preciso nascer de novo.
Irmãos, e é tão maravilhoso quando nós entendemos que ser maduro na fé consiste em ter uma vida repleta de fruto cristão. Você precisa entender que sua vida espiritual tem que dar fruto, tem que dar mostras de que Deus está na sua vida. Sim ou não? Quantos acham que nasceram de novo? Levante sua mão. Você que acha ou você que tem certeza, você tem que dar fruto. Essa história, irmão, que a gente vê artista, está amarrado. Oi, amado, é conversa, irmão, é clichê, é chavão, isso não muda a vida de ninguém. O cara vai uma vez na igreja, achou bacana, está amarrado. Oi, amado, oi, amada, isso não transforma ninguém. Um dia eu passei por um absurdo que eu fiquei estarrecido. E eu quero encerrar para continuar no próximo domingo. Um irmão de uns 6 meses de vida cristã veio me cumprimentar. Pastor, eu quero te dar um abraço. Depois de tanto tempo na igreja, eu quero ter o privilégio de te dar um abraço. Falei, então me dê um abraço aqui, amado. Falou, pastor, não é amado não, é Marcelo. Ele pensou que eu tinha trocado o nome dele. Falei, claro, amado. Falou, pastor, não é amado não, é Marcelo. Falou, Jesus, abençoa. Falou, irmão, me dá um abraço aqui logo, antes você me tire do sério. Gente, se você nasceu de novo, você tem que dar fruto. A pessoa te amaldiçoa, a vontade que você tem é de dar um murro nela, de acabar com ela, de comer ela. Porém, a Bíblia diz, abençoe quem te amaldiçoa. Ande a 2ª milha. Isso é fruto de novo nascimento, irmão. Ame quem te odeia. Amar quem nos ama. Amar filho, irmão, que nasceu de você. Claro que é fácil. Um dia tinha um irmão aqui na igreja que falava mal de mim, irmão, mas falava mal de mim com gosto, que a língua dele cansava, ao ponto de eu falar, irmão, descansa a língua aqui, o tanto que ele falava. E eu estava aqui num culto, Deus falava para mim, vai lá e dá um abraço nele. Falei, Senhor, vou não, isso aí, não tem jeito. Deus falou a 2ª vez comigo, vai lá e dá um abraço nele. Falei, Senhor, tudo menos isso, para sair foto bonita no Instagram. Valeu, filho. Vai lá e dá um abraço. Falei, Senhor, não vou. E o louvor se transcorrendo, não sei se era o Ed que estava cantando, e eu louvando, e aquela palavra no meu coração, vai lá, vai lá, vai lá. E eu olhava para o irmão, falei, não posso fazer isso, Senhor, não tem como. O cara fala mal de mim, eu vou dar um abraço, vou dizer o quê? E aí, Deus não falou mais comigo. E o negócio queimando dentro do meu coração. De vez em quando você me vê saindo assim, é para fazer umas coisas assim, irmão. Aí eu estou indo, irmão, direção ao irmão. Eu passo por ele. Eu falei, não posso, não tem como, Senhor. Aí eu volto pelo mesmo caminho. Aí eu paro diante dele, o irmão, o que foi, pastor? Eu falei, irmão, vim te dar um abraço, querido. Quanto tempo eu não te abraço? Falou, pastor, é mesmo? Eu falei, me dá um abraço aqui. Aí ele me deu um abraço, ele chorou, eu chorei. Ele me deu um beijo, eu dei um beijo nele. Aí eu disse, irmão, te amo. Aí se eu fosse religioso, eu ia dizer, te amo em Cristo, irmão. Aí você estraga tudo, você está ali, obrigado. Não, eu falei, eu te amo, irmão. Bom poder te abraçar. Irmão, quando eu estava voltando, eu podia voar. Quem ia pregar naquela noite era minha mulher, mas se eu fosse pregar, acho que eu ia voar de tanta leveza, porque eu consegui obedecer a Deus naquele dia. Eu pude abraçar o irmão que falava mal de mim. Isso é fruto, irmão, de quem nasceu de novo. Tem desafios, o evangelho. Sabe qual é o maior desafio para a mulher casada cujo marido não é salvo?
é fazer coisas boas. O cara vem, te xinga, deixa tudo sujo, tudo bagunçado. Você chega, eu te amo, querido. O cara vai ficar doido. Fala, que ama o quê? Eu te odeio, eu te bato, eu piso na bola com você. Você está dizendo que te amo, você é meu marido. Deus me deu você, lindão. Irmão, o cara fica doido. Eu falei, esse negócio, eu quero ir nessa igreja. Para encerrar, contar um testemunho que aconteceu com meu sogro. A mulher voltava da igreja e falava, o pastor pregou isso, ele disse isso, o cara foi ficando enciumado, irmão, não fale de mim na sua casa. E o cara foi ficando enciumado, num domingo de manhã, a mulher dele foi à igreja, ele foi atrás, armado, para poder dar um tiro no meu sogro dentro da igreja. Ele chegou na hora do culto, não foi, dona Laura? Sentou-se no culto e ficou. Ouviu a palavra inteirinha. No final ele foi cumprimentar com um revólver. Falou, pastor, eu vim te matar, mas Deus te usou poderosamente na minha vida. Minha esposa estava certa, o Senhor é maravilhoso. Até ele se rendeu, irmão. Um careca, um cara forte, grandão, falou, pastor, minha esposa estava certa. O Senhor é bom mesmo, o Senhor é maravilhoso. Tamanho do Márcio, fica de pé aí, Márcio. Cara mais ou menos daquele tamanho ali. Pensa, irmão, numa carcassinha dessa, o cara chegar para poder querer bater em mim, eu falo, bate mesmo, pode bater. Eu já tem que ir arriando logo, já tem que se humilhando, bate mesmo, irmão. Estou aqui é para apanhar. Mas, irmão, Deus é bom demais. O Evangelho tem que dar mostra de transformação na sua vida. Vamos ficar todo mundo de pé, senão não pode contar testemunho aqui. Mais uma bonita irmã. Depois você entra no Instagram lá e curte, hein? Põe um coraçãozinho vermelho. Irmão, quantos acham que Deus é bom? Levante a mão. Então, irmão, abra sua boca e louva o teu Deus. Para de reclamar. Ah, tá calor, ah, tá frio, tá chovendo. Para! Meu Deus, só reclama. Irmão, quem entende? Outro dia, pastor Marcos estava construindo. Falou, pastor, eu estou orando para não chover. Eu falei, você é doido, todo mundo está orando para chover. Falou, pastor, não pode chover que eu estou construindo. Eu falei, meu irmão, como é que Deus deve ficar? Um está orando para não chover, outro está orando para ter uma tempestade. Aí Deus vai e manda uma chuva amena, que é bom para mim e bom para ele. Irmão, Deus é muito bom. Comece a abrir sua boca e ver os feitos do Senhor. O Vamber casou, fiquei sabendo, um cara sério daquele, fiquei sabendo que o bicho é palhaço. Eu falei, não acredito. Aí pega uma menina que fala pelos cotovelos e um cara que não fala muito, para equilibrar a coisa. Irmão, Deus é bom. Aí me pega que eu sou nascido aqui em Brasília e sou casado com uma nordestina que fala alto, que ri alto. Outro dia eu falei, meu bem, grita mais baixo. Falei, meu bem, esse é meu tom de voz. Irmãos, eu fico pensando o que os vizinhos acham da gente. Essa família de nordestino. Mas a gente é assim. Eu brinco com a minha esposa que ela tem risada de caminhoneiro. Tanto que ela ri alto. Eu falei, Janinha, não me envergonha não, mulher. Gente, uma coisa eu sei, Deus é bom. Tem coisa melhor do que estar na presença de Deus. Feche os seus olhos.